Os ímpios passarão a eternidade no inferno, no lago de fogo e enxofre? Esta doutrina está de acordo com a Bíblia ou é algum equívoco ou heresia? Vamos estudar esse assunto sobre o questionamento de um filósofo ateu que esteve em um podcast e questionou esse assunto sobre Deus não ser justo por deixar várias pessoas ímpias que não aceitaram a ele, que viveram uma vida curta de apenas 70 ou 80 anos, em comparação à eternidade, onde passarão de eternidade em eternidade de sofrimento. Vamos ver o vídeo e responder se essa doutrina está de acordo com a Bíblia mesmo. Porém, muitos ateus acabam confundindo, existem várias doutrinas heréticas em denominações e também nas religiões. Então vamos verificar o vídeo e depois responder à luz da Bíblia. Te ensinaram que Jesus só falava de amor? Então me explica isso aqui, por favor. Em Marcos 9, 43 a 48, Jesus diz que é melhor arrancar a própria mão, pé ou olho do que ser lançado no inferno, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Isso não é uma metáfora bonitinha. Ele está falando de um castigo eterno e consciente. Ou seja, a ideia de um Deus misericordioso não vale para quem não obedece. Que tipo de amor é esse, baseado em tortura infinita? Se um líder religioso dissesse isso hoje, você chamaria de... O aniquilacionismo é uma doutrina teológica que propõe que os ímpios não sofrerão eternamente no inferno, porém serão completamente destruídos, cessando de existir. Esta visão contrasta com a doutrina tradicional do tormento eterno, que o ateu acabou de, no caso, questionar de maneira bem impulsiva no vídeo. No caso, algumas doutrinas realmente são complicadas de entender, porém a gente tem que compreender que Deus, ele é Deus, o Criador. O que ele quiser fazer, ele pode fazer. Se ele, no caso, criasse essa questão de a pessoa sofrer a eternidade no inferno, ele poderia fazer, mesmo a pessoa vivendo até 20, 30 anos aqui na Terra, sendo ímpio. Deus, no caso, não seria injusto, porque ele é Deus, ele faz como ele quer. Porém, também a gente pode questionar se essa doutrina do tormento eterno e do inferno eterno é realmente bíblica. Vamos verificar, no caso, com a perspectiva, buscando respaldo nas Escrituras. Vamos começar falando sobre o aniquilacionismo, a destruição final dos ímpios. O aniquilacionismo argumenta que a Bíblia ensina a destruição completa dos ímpios, em vez de um sofrimento eterno. Versículos como Romanos, capítulo 6, versículo 23, afirma: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui a morte é interpretada como uma cessação total da existência. Outros textos reforçam essa visão. Mateus capítulo 10, versículo 28 diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A palavra perecer sugere destruição total. Além disso, 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, menciona que os ímpios sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. A expressão destruição eterna é interpretada como aniquilação definitiva. Apocalipse capítulo 20, versos 14 ao 15, fala sobre a segunda morte, onde a morte e o Hades são lançados no lago de fogo. Isto é visto como a extinção final dos ímpios. Em relação ao tormento eterno, a punição sem fim. Por outro lado, a doutrina tradicional do tormento eterno sustenta que os ímpios sofrerão conscientemente para sempre. Mateus versículo 25, 46 afirma: estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. A palavra eterno é usado tanto para o castigo quanto para a vida, sugerindo duração infinita para ambos. Apocalipse capítulo 14, versículo 11 descreve: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Essa linguagem é interpretada como indicativo de sofrimento contínuo. Além disso, Marcos capítulo 9, versículo 43 a 48 fala do fogo que nunca se apaga e do verme que não morre. Imagens que têm sido entendidas como representações de punição eterna.
A Bíblia contém passagens que podem ser interpretadas em apoio tanto ao aniquilacionismo quanto ao tormento eterno. A compreensão do destino final dos ímpios depende da interpretação teológica dessas escrituras. É essencial estudar as Escrituras com diligência e buscar entendimento através da oração e da orientação do Espírito Santo. E no caso, existe a questão da árvore da vida, em que os salvos em Cristo irão comer, degustar para ter a vida eterna. Os ímpios não comerão da árvore do fruto da vida eterna, então não tem como eles terem a vida eterna. Veja aqui o Salmos capítulo 73, do versículo 17 ao 20. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como o sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Os ímpios que te abandonaram, nem sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Você vê aqui a palavra destruir. O salmista não viu nenhum sofrimento eterno e consciente, porém uma destruição repentina, que consistia na privação da existência. Quando ele diz que Deus faria os ímpios desaparecer, ele não estava falando de alguém que aparece em outro lugar, mas de alguém que some da mesma forma que um sonho que se vai quando acordamos. O sonho existe apenas quando estamos sonhando. Quando acordamos, ele simplesmente deixa de existir. É essa a comparação que o salmista faz com o destino dos ímpios, que se vão quando acordamos. Na concepção do salmista, alguém que desaparece da terra não existe em outro lugar, porque a terra é o único lar dos homens, sejam justo ou injusto. Por isso, os justos herdarão a terra. E por isso, ser eliminado da face da terra significa ser eliminado de tudo. Não havia a menor ideia da vida eterna em outro lugar, numa outra dimensão. Como vimos no capítulo 5, o próprio Sheol, Hades, era identificado com as regiões subterrâneas da terra, não como uma outra dimensão. E da mesma forma, o vale de Inon, Geena, não era um vale de quarta dimensão, mas um conhecido vale em Israel. A terra era tudo que o homem poderia ter, e ser excluído dela implicava em ser excluído da própria existência. Até porque a promessa da vida eterna tem a ver com a árvore da vida aos salvos. A árvore da vida mencionada em Gênesis reaparece em Apocalipse como símbolo da vida eterna, concedida aos salvos. Ao que vencer, dar-lhe-eis a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 7. No meio da sua praça e de um de outro lado do rio estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Apocalipse capítulo 22, versículo 2. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse capítulo 22, verso 14. Esses versículos destacam que apenas os salvos terão acesso à árvore da vida, simbolizando a vida eterna em comunhão com Deus. No caso, os ímpios serão de fato aniquilados. Bom, amigos e amados irmãos, a análise cuidadosa das Escrituras revela que a doutrina do inferno eterno não se alinha com o ensino bíblico. A Bíblia apresenta o destino dos ímpios como a destruição completa, não o sofrimento eterno. Além disso, destaca a justiça proporcional de Deus e a promessa da vida eterna aos que o seguem. É fundamental que revisemos nossas crenças à luz da palavra de Deus, buscando compreender sua verdadeira mensagem de justiça e amor. Chegamos ao final desse vídeo, espero que tenha esclarecido. Essa aqui é a parte 2. A gente já fez a parte 1 sobre essa questão do fogo e do inferno eterno, que muitos acabam questionando. Porém, a Bíblia é clara, a vida eterna é para os salvos, que vão experimentar o fruto da árvore da vida, para ter eternidade com Deus, ou seja, a eternidade aqui na terra, um novo céu e uma nova terra. Tem uns 1000 anos no paraíso, no céu, mas depois a nova Jerusalém desce para viver aqui, atuar na terra, na nova vida eterna, um novo céu e nova terra, aqui mesmo restaurado. Que isso possa, a gente vai ter mais vídeos falando claramente sobre esse assunto. Então, se não quer perder, aproveita, se inscreve aqui no canal para ter mais vídeos explicando
cada um desses tópicos, desses assuntos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.